Olá, bom dia. Com a aula de hoje, nós vamos finalizar o conteúdo teórico da nossa disciplina, tá? De nutrição e dietética. A nossa prova, meninos, está marcada para quarta-feira, tá? Então, vocês terão amanhã para fazer a leitura, a organização de todo o material, assistir novamente os vídeos das aulas, tá? Fazer uma revisão. Amanhã eu estarei disponível no período da aula, tá? Ou seja, até as 10 horas da noite, não mais que isso, para a solução de dúvidas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colaboração, não estiver conseguindo entender algum conteúdo, vocês terão até esse horário para entrar em contato comigo para que eu possa ajudá-los, tá? Quanto à prova, ela será enviada ainda amanhã e vocês terão 24 horas, tá, para a resolução dessa prova. É uma prova simples, objetiva e subjetiva, então tem questão de marcar e questão de escrever. Vocês poderão fazer consulta no material, assistir novamente às aulas, tá, para que essas soluções de dúvidas possam ser respondidas. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouquinho a respeito das fibras alimentares, né, da classificação das fibras alimentares e da sua importância para a saúde. As fibras alimentares estão entre os principais fatores da alimentação que contribuem para a prevenção de doenças crônicas. Porém, o que nós observamos é um baixo consumo de fibras alimentares, tá? Aqui ele nos cita por parte da população de São Paulo, mas a gente pode levar, né, essa experiência também para os demais estados, para as demais cidades do nosso país. Então, nós conseguimos observar que o consumo brasileiro de fibras ele é baixo, porém, esse consumo ele é extremamente importante devido às suas propriedades terapêuticas, devido aos seus benefícios, né, em relação ao consumo de fibras. As fibras elas podem ser classificadas. Deixa eu desligar aqui minha internet, gente, só um pouquinho, que ainda tem aluno mandando atividade. As fibras elas podem ser classificadas conforme a sua solubilidade no sistema gastrointestinal. Então, nós vamos classificar as fibras em solúveis e insolúveis, tá? As fibras insolúveis são aquelas que não são solúveis no trato gastrointestinal, incluem a celulose, que estão presentes na farinha de trigo integral, feijão, maçã, farelo, repolho, raízes vegetais, hemoculoses tipo B, como farelo, cereais, soja, grãos integrais e lignina, como vegetais maduros e trigo. O que essas fibras insolúveis proporcionam ao nosso organismo? Aceleram o trânsito intestinal, reduzindo obstipação. Então, ela acelera, né, a passagem das fezes pelo trato gastrointestinal, evitando, né, sinais e sintomas de constipação, tá? Então, elas melhoram, né, o processo de evacuação, a eliminação de fezes, tá? Aumentam o volume, ou seja, a maciez das fezes, e não são normalmente fermentadas, então elas não passam, né, pelo processo de fermentação no nosso organismo e são liberadas, tá? Já as fibras solúveis, elas possuem um efeito diferente das fibras insolúveis no nosso organismo. As fibras solúveis, elas podem ser encontradas na maçã, nas cascas de frutas cítricas, no morango, nas gomas como aveia e leguminosas frescas e algumas hemiculoses, tá? Quais são os efeitos dessa fibra solúvel? Então, a fibra solúvel é aquela que se torna solúvel no trato gastrointestinal, tá bom?
quais são os efeitos proporcionados por essas fibras? Retardam o esvaziamento gástrico. Então, as fibras solúveis, elas retardam o esvaziamento do nosso estômago, aumentando, assim, a saciedade, tá? E diminuindo a absorção de carboidratos. Retardam e reduzem também a absorção de lipídios, né? Então, ela vai retardar e inibir a absorção de lipídios e de carboidratos e aumentam o volume das fezes também, certo? Então, a gente consegue perceber que as fibras em geral, né, elas melhoram a função gastrointestinal, porque a gente tem um melhoramento da função intestinal, um retardamento do esvaziamento gástrico, então a pessoa vai sentir menos fome, tá? Ela vai se sentir mais saciada. A gente tem também uma diminuição na absorção de carboidratos, que é uma funcionalidade muito importante, principalmente para pacientes diabéticos, né? Porque a gente viu que os carboidratos em geral, né, quando absorvidos no organismo, se transformam em glicose. E um paciente diabético, ele, devido à ação da insulina, a ação ineficaz, ou a diminuição da quantidade de insulina no organismo, ele vai ter uma dificuldade de lidar, né, com esse grande número de glicose na corrente sanguínea. Então, quanto mais glicose for eliminada e não for absorvida pelo trato, né, gastrointestinal, melhor será a funcionalidade do organismo do paciente diabético. Diminuição dos níveis de colesterol, então é um dos outros benefícios. A gente discutiu agora há pouco que nós vamos ter uma diminuição da absorção de lipídios, certo? E assim como de lipídios, nós teremos uma diminuição da absorção de colesterol. Então você pode comer, né? Mas a maior parte desse colesterol que você comeu não vai ser absorvido pelo intestino. Então esse colesterol ele vai ser eliminado, tá? Essa ação, né, da diminuição dos níveis de colesterol vai ser uma ação das fibras solúveis, tá? Mas as fibras insolúveis, elas também podem auxiliar nesse controle do colesterol. Por quê? Porque à medida que você consome fibras insolúveis, você vai sentir uma saciedade muito maior. Então, você vai sentir menos fome, você vai comer menos e, consequentemente, você vai consumir menos moléculas de colesterol. Resposta glicêmica e insulinêmica. Uma das principais ferramentas a serem utilizadas por pacientes diabéticos é o consumo de fibras, tá, meninos? Justamente porque esse consumo de fibras, em primeiro lugar, ele vai diminuir, né, a velocidade do esvaziamento gástrico, a comida vai ficar mais tempo no estômago, assim você vai se sentir mais saciada e vai sentir menos vontade de comer, tá? Essa é uma das principais vantagens. Segundo, vai provocar uma diminuição na velocidade da absorção da glicose, né? Então, essa glicose ela vai ser absorvida em uma menor velocidade, tá? Então, se você vai tendo esse consumo de glicose em menor velocidade, também há um benefício muito grande a pacientes diabéticos que precisam ter esse controle extremamente rigoroso da glicose na corrente sanguínea. Nós vamos observar também uma melhora das funções do intestino grosso, tá? Porque nós temos uma redução do tempo de trânsito pelo aumento de peso e frequência das fezes. Então, quando você consome uma maior quantidade de fibras, você apresenta uma melhora da sua função intestinal. Essas fezes elas ficam menor tempo no intestino, porque elas vão aumentando de peso e vão sendo eliminadas com maior facilidade, certo? Isso faz com que diminua-se os riscos de doenças como diverticulite e câncer coloretal. Essas ações, como eu comentei com vocês agorinha,
das fibras insolúveis em acelerar essa motilidade intestinal, em acelerar a passagem das fezes pelo intestino, faz com que as fezes elas fiquem em menor tempo, né, em contato direto com as paredes intestinais, tá? E isso faz com que sejam reduzidas algumas doenças que podem ocorrer nessa mucosa. Porém, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar a respeito disso, quanto à importância do consumo de água. Então, você tem que consumir fibras, é importante, né, para a sua motilidade gastrointestinal. Porém, esse consumo de fibras, ele também tem que estar associado a uma hidratação adequada. Então, você tem que ter um consumo adequado de água para que essa função intestinal esteja preservada. Por último, nós temos o favorecimento do controle do peso. Como a gente observou, as fibras elas melhoram a saciedade, né? Então você se sente saciada por um maior tempo, e isso faz com que diminua a fome e, consequentemente, a ingestão de calorias. Então, quanto mais fibras você consome, né, mais tempo esse alimento vai ficar no seu estômago, ele diminui esse esvaziamento gástrico, e isso proporciona a saciedade, né? Então você sente menos fome, vai se alimentar menos, vai comer menos, né? Vai comer o necessário para a manutenção do seu organismo. Porém, a gente vai ter uma redução principalmente de alimentos que sejam muito calóricos. O ganho de peso está inversamente associado com o aumento do consumo de grãos integrais, ou seja, quanto mais grãos integrais você consome, menos você vai estar propensa ao ganho de peso, tá? Então, esse aumento do consumo de grãos integrais é inversamente proporcional ao ganho de peso e positivamente associado com o aumento do consumo de refinados. Então, quanto mais você consome alimentos refinados, alimentos industrializados, né, alimentos que passam por todo esse processo de refinamento, de industrialização, mais você está associada a um possível ganho de peso. O simples fato de acrescentar fibras à dieta, sem modificar a quantidade calórica, já contribui para o aumento da saciedade e, consequentemente, para a redução calórica, tá? Então, o simples fato de você ter na sua dieta, né, um consumo de fibras, isso já vai proporcionar um aumento da saciedade, lógico, um consumo menor, tá, de alimentos, prevalecendo-se aí as necessidades nutricionais e calóricas de cada indivíduo. A recomendação da ingestão é de 20 a 30 gramas de fibras por dia, sendo que de 5 a 10 gramas devem ser solúveis. Sendo assim, recomenda-se reduzir o consumo de fibras de alimentos refinados e incentivar o consumo de alimentos fontes de fibras, como cereais integrais, feijões, verduras, legumes e frutas. Além das fibras, estes alimentos fornecem vitaminas, minerais, compostos bioativos e antioxidantes que contribuem na prevenção de doenças. Certo? Então aqui fibras é super tranquilo, né? A gente consegue perceber a importância do consumo de fibras, a importância, né, da presença das fibras na nossa alimentação. Agora eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem bem legal. Nós vimos, né, alguns grupos alimentares,
com carboidratos, proteínas. Só um pouquinho, gente. Bom, meninos, nessa imagem aqui a gente tem uma representação bem legal, tá? Aqui nós temos o prato perfeito, composição recomendada. Então, quais são, né, as proporções dos alimentos que nós precisamos consumir? Aqui a gente tem um prato, certo? E esse prato ele está dividido em 4 quadrantes, né? Sendo que cada quadrante representa 25%. Bom, segundo essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, 50% da nossa alimentação precisa ser composta por vegetais crus ou cozidos, tá? Então, metade do prato tem que ser verduras, né, legumes cozidos, porque serão fontes de fibras, de vitaminas, tá? De sais minerais e assim por diante. Metade, né, aqui do outro prato nós vamos dividir em proteínas, né, que irão equivaler aqui a 25%, e a outra metade, né, os outros 25%, nós temos de carboidratos, tá? Então essa é a nossa composição, né? O que a gente observa muito, meninos, é o consumo excessivo de carboidratos, né? Então, quando você fala para o seu paciente que ele não pode consumir arroz, feijão, macarrão e farofa e batata no mesmo prato, né? Isso acontece por quê? Porque mais da metade do prato dele estaria sendo formada por carboidrato. E não é o recomendado, tá? Recomenda-se que o carboidrato ele esteja aqui, ó, nos 25% do prato, tá? O consumo de proteínas, ele também é muito importante, né? Então, você precisa consumir as proteínas nas quantidades recomendadas, tá? Justamente para todas as manutenções, né? Construção de novos tecidos, a gente viu que existem alguns pacientes específicos no qual esse consumo de proteínas ele precisa estar aumentado. Bom, meninos, um dos tópicos que a gente discutiu desde as nossas primeiras aulas foram que a nutrição ela é extremamente específica, certo? Então, cada indivíduo ele terá suas necessidades específicas, né? Ele terá suas próprias necessidades de alimentação, as suas próprias necessidades nutricionais. Aqui nesse material, que depois eu posso encaminhar para vocês, esse material aqui ele não vai ser cobrado na prova, tá? Mas eu só quero apresentar alguns pontos para vocês. Nós temos um ciclo de vida, certo? Nós nascemos, crescemos, né? Nós nascemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, alguns casam, têm filhos, né? Envelhecem. Então, nós temos um ciclo de vida, nós passamos por algumas etapas na nossa vida. Cada etapa, meninos, nós vamos ter uma necessidade nutricional específica. E esse acompanhamento em cada etapa de vida, ele é muito importante. Então, por exemplo, quando você está com o seu filhinho, né? Você leva
pelo menos no primeiro ano, nos primeiros 6 meses de vida, a cada mês você vai pesar seu filho, você vai medir, para saber se o crescimento dele, né, está adequado. Esse é um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, para saber se o padrão alimentar está adequado, se o que aquela criança está consumindo está sendo necessário para suas ofertas, para suas necessidades corporais, tá? Mais ou menos isso. Então, cada etapa de vida, meninos, o nosso corpo ele vai precisar de uma quantidade específica de nutrientes. Por exemplo, vamos pensar numa gestante. Uma gestante, ela está formando um bebê, né? Ela está construindo uma criancinha, certo? Se ela está em um processo de construção, a gente tem aí uma necessidade maior do que? Do consumo de proteínas, porque são os nutrientes construtores, certo? Só que a gente também sabe, né, em relação a esses ciclos de vida muito específicos, né, como as crianças, as gestantes, os idosos, vocês vão ter disciplinas específicas, né, para cada uma desses ciclos de vida. Então, por conta disso, eu vou só trazer uma breve discussão aqui para vocês, não vou nem cobrar na prova, tá? Porque esse conteúdo vocês vão ver nas disciplinas específicas de saúde da mulher, de saúde da criança, saúde do idoso, tá bom? Então vamos lá. A gestante a gente também sabe que tem um risco maior de anemia ferropriva, uma anemia por falta de ferro, que a gente viu na nossa aula passada. Então isso indica que essa mulher ela vai precisar de uma suplementação de ferro, de uma alimentação mais rica em ferro, em vitaminas, tá? Em minerais, justo por conta, né, dessas necessidades corporais. Ela tem um aumento do metabolismo, né, por conta dessas necessidades corporais, necessidades de nutrientes e tudo mais. A gente também sabe que as grávidas elas possuem um risco maior, por exemplo, a hipertensão arterial gestacional, que é quando a mulher ela desenvolve a hipertensão durante a gravidez, ou a diabetes gestacional, que é quando ela desenvolve diabetes durante a gestação. Então, conforme cada uma dessas condições, a gestante ela vai precisar passar por um processo de adaptação, por um processo de mudança de dieta, né? Muitas vezes a mulher ela não tem uma rotina de vida saudável, um consumo de alimentos saudáveis, mas durante a gestação ela vai precisar passar por essa mudança, né, no consumo alimentar. Quanto aos lactentes, né, que são as criancinhas que ainda mamam, então quais são as recomendações de amamentação? Amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e amamentação complementar até os 2 anos de idade, certo? Então, quando a gente fala amamentação exclusiva, é exclusiva, é só amamentar, não precisa dar água, não precisa dar chá, nada disso. E após os 6 meses, a gente tem o quê? A inclusão, né, de novos alimentos. Aí a gente tem que adaptar esses alimentos nos quais a criança irá consumir, certo? Precisam ser alimentos líquidos, pastosos, né, devido à dentição prejudicada, o bebê não consegue mastigar, né? Então esses alimentos eles precisam ser preparados, precisam ter uma boa quantidade de proteína, de vitaminas, né, de sais minerais, certo? A gente tem também os idosos, né? Os idosos, eles também necessitam de uma alimentação adequada, de uma alimentação balanceada. Vocês vão ver na disciplina de saúde do idoso que uma das principais complicações que podem acontecer com os idosos são as fraturas em decorrência de quedas, tá? Ou em decorrência de algumas alterações metabólicas que causam essa alteração na composição dos ossos, como por exemplo a osteoporose. Então isso indica que uma alimentação voltada aos idosos, ela precisa ter também uma composição maior de sais minerais, como por exemplo o cálcio. São pacientes com riscos à anemia também, né? Então essa suplementação férrica é importante. São pacientes que têm uma resposta imunológica deficiente, uma menor resposta
de defesa do organismo contra agentes infecciosos. Então, esses alimentos, eles também precisam ser voltados ao fortalecimento, né, desse sistema imunológico e assim por diante. Então, a gente não vai adentrar muito nesse material. Eu disponibilizei para vocês, quem já tirou cópia, né? Mas quem já pegou a cópia lá no CTA, que já teve acesso a esse material, mas para vocês terem conhecimento, estudarem, mas a gente não vai adentrar muito nesse conteúdo, justamente porque vocês irão estudar isso nas próximas disciplinas, certo? E cada ciclo de vida é muito específico, né? Então a gente tem das gestantes, dos lactentes, né? Dos idosos, tá? Dos adolescentes, todas as nossas fases de vida, a gente tem uma nutrição muito específica. E aí vocês vão discutir a respeito, né, de cada importância nutricional nas disciplinas específicas e relacionadas a esses ciclos, tá? Mas eu posso enviar para vocês a versão digital para quem quiser dar uma lida, uma estudada, vocês fiquem à vontade. Agora nós vamos finalizar aqui, meninos, com os métodos de conservação de alimentos, tá? Após esse tópico, a gente finaliza todo o nosso conteúdo teórico, né, da nossa disciplina de nutrição e dietética, tá? Esse conteúdo aqui eu também vou enviar para vocês daqui a pouquinho, para vocês darem uma lida nesse material. Isso daqui vai ser cobrado na prova, tá? Essa parte dos métodos de conservação, mas é extremamente simples, né? São coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós utilizamos na nossa casa, né, para conservar um alimento, né? Quando a gente pensa em conservar um alimento, o que que a gente pode entender, né, por conservação alimentar? Vamos dar uma lida aqui no nosso material. Quando a gente pensa em conservação alimentar, a gente pensa em preservar, certo? A composição nutricional desses alimentos e impedir, por exemplo, o crescimento, né, a proliferação de micro-organismos que podem levar à danificação desse alimento e à inapropriação do seu consumo. Porque quando a gente tem o crescimento, a proliferação de micro-organismos em um dado alimento, o que que a gente observa? A gente observa que esse alimento ele se torna impróprio para o consumo humano, porque ao invés de ele nos trazer benefícios, ele irá nos acarretar prejuízos à nossa alimentação, tá? Aqui nós temos alguns métodos de preservação que nós utilizamos em casa, como por exemplo, métodos frios, tá? O frio, ele é um dos métodos mais utilizados para a conservação dos alimentos, sejam alimentos de origem animal ou vegetal, porque inibe ou retarda a multiplicação dos micro-organismos, além de retardar também as reações químicas e enzimáticas, né? Então, o frio ele possui essa capacidade de inibir ou de retardar a proliferação microbiana, além de retardar também algumas reações químicas e enzimáticas que podem acontecer naquele alimento. Isso acontece porque todos os micro-organismos têm temperaturas ideais para o seu crescimento e proliferação. Então, para que um determinado micro-organismo possa crescer, ele precisa de uma temperatura ideal para isso, né? Ele precisa de um meio ideal para isso. E através da aplicação do frio, o que, que a gente consegue? A gente consegue diminuir a temperatura, né, abaixo do ideal. Então, ao diminuir essa temperatura, os micro-organismos eles não vão conseguir crescer e se multiplicar, tá? Da mesma forma, acontece com as reações enzimáticas. As reações, elas também possuem
temperaturas ideais para que elas possam acontecer. E quando a gente reduz essa temperatura, a gente não proporciona, né, a temperatura ideal para que essas reações químicas aconteçam. Nós temos o método de refrigeração, que é um método frio, tá? Mas no caso, a refrigeração, nós abaixamos a temperatura do alimento entre 1,5 graus negativos até 10 graus Celsius positivos. Esse método, meninos, é um método temporário, tá? Então, ele deve ser aplicado até que o alimento seja consumido. Então, ele tem que ser um método temporário, ele não é um método de guarda por um longo período de tempo, tá? Nesse método, nós não eliminamos os micro-organismos, porém, nós vamos inibir o seu ciclo de reprodução e, consequentemente, vai retardar a deterioração desse alimento. Então, a refrigeração, meninos, é quando você coloca um alimento na geladeira, tá? Um alimento lá na geladeira, você consegue, né, prevenir a deterioração desse alimento por um determinado período de tempo, né? Um tempo curto, não é um tempo prolongado, né? Então você não pode deixar uma comida lá na geladeira e ficar lá por um mês, né? Por quê? Porque você não inibiu, você não eliminou os micro-organismos, você inibiu o crescimento deles por um determinado período de tempo, tá? Então, por conta disso, se você deixar um alimento 30 dias na geladeira, ele vai estragar, né? Porque ali a gente vai ter o crescimento microbiano, né? O retorno desse crescimento microbiano, das reações químicas e enzimáticas. Um outro método de efeito mais prolongado é o congelamento. Esse congelamento consiste na diminuição do nível da temperatura para valores de menos 40 graus a menos 10 graus Celsius, tá? Então, esse método ele é um método mais prolongado, né, onde a gente consegue preservar por um maior período de tempo, né, um alimento na geladeira. Por exemplo, quando você coloca algum alimento no congelador, tá? Você está empregando esse método de congelamento. Existem alguns alimentos que permanecem úteis, tá? Permanecem saudáveis ainda, com consumo permitido, por mais de um ano nesse período de congelamento, tá bom? Então, a gente pode empregar esse método como uma forma mais duradoura, né? Além do frio, nós podemos utilizar também a conservação pelo uso do calor. A utilização do calor na conservação de alimentos tem como fundamento os efeitos destrutivos da alta temperatura sobre os micro-organismos. Então, diferente do frio, o método por calor, ele vai destruir os micro-organismos devido à alta temperatura, tá? O calor ele vai desnaturar as proteínas e inativar as enzimas necessárias para o metabolismo microbiano. Então, ele vai matar as bactérias, vai matar os micro-organismos, destruindo desta forma, parte ou todos os micro-organismos. Porém, ele vai matar os micro-organismos que estão presentes naquele momento. Isso não indica que aquele alimento não possa vir a ser recontaminado, tá? O branqueamento é o tratamento térmico usualmente aplicado no processamento de vegetais, como frutas e hortaliças, e consiste em mergulhar os alimentos em água fervente, né? Então, no branqueamento a gente mergulha alguns alimentos em água fervente, tá? Para eliminação de possíveis micro-organismos que possam estar presentes naquele alimento. Mergulhando o mesmo em água fria. Então, depois que você tira do calor, você mergulha em água fria. É o que nós chamamos popularmente de choque térmico. Tiramos do calor e colocamos no gelado. Tem como objetivo fixar a cor, reduzir a carga microbiana, inativar enzimas que podem causar deterioração, causando modificações do alimento, como o escurecimento. Então, esse alimento ele vai ter, né, algumas alterações
no seu sabor, alterações no seu escurecimento, na sua coloração, alteração no sabor e tudo mais. Um outro método que nós temos é a pasteurização, tá? Pasteurização ela é muito utilizada no leite, tá? E também em alguns outros alimentos a gente utiliza esse processo. Trata-se da destruição de micro-organismos patogênicos. Deixa eu só responder uma aluna aqui. Através da pasteurização, meninos, nós temos a destruição de micro-organismos patogênicos associados ao alimento em questão. Então, quando a gente se refere, lembram lá de biossegurança, né? Micro-organismos patogênicos são micro-organismos causadores de uma doença. Então, através do método de pasteurização, nós temos a destruição de micro-organismos patogênicos que podem estar associados àquele alimento. É considerado um tratamento térmico que eleva a temperatura a mais de 100 graus Celsius e posteriormente resfria-os. Como os micro-organismos patogênicos não resistem a altas temperaturas, é um método eficaz para a segurança alimentar e preservação de características naturais dos alimentos. O processo atua também inativando enzimas e destruindo bactérias vegetativas, bolores e leveduras, sem modificar significativamente o valor nutricional e as características sensoriais do alimento submetido a esse tratamento. Já o método de esterilização, como vocês podem lembrar também da aula de biossegurança, esterilização é um tratamento térmico que vai inativar todos os micro-organismos patogênicos e deterioradores que possam crescer sobre condições normais de estocagem. Né? Então, nos métodos de esterilização, lembram lá de biossegurança, a gente tem a eliminação de todos os micro-organismos, tá? As modificações sensoriais nesse processo são na cor, no sabor, aroma e consistência. Já as alterações nutricionais implicam nas perdas de vitaminas C e também nas vitaminas A e E. Então, gente, esse método de esterilização, na verdade, ele é um método industrial, tá? A gente não tem como realizar o método de esterilização em casa. Diferente, por exemplo, dos métodos de congelamento, branqueamento, tá? Refrigeração e também o método de secagem, que a gente vai ver agorinha. O método de secagem, ele é muito comum na nossa região, utilizado, por exemplo, na produção da carne de sol, né, da carne seca, tá? Porque nós temos a secagem do alimento, né, através da temperatura solar. A secagem do alimento é um processo de conservação que permite a obtenção de produtos de baixo valor de umidade de água. Então, através da secagem, a gente tem a eliminação da água do alimento, tá? E isso faz com que aumente a vida útil do produto e tem baixo custo, apenas por necessitar de uma bandeja e rede protetoras contra insetos. A gente observava muito aqui na nossa região, né, a realização dessa secagem na época dos seringais, onde a população não tinha onde armazenar, não tinha onde armazenar esses alimentos, né, não tinha geladeira naquela época e tudo mais. Então, o que que eles faziam? Eles faziam a secagem das carnes, né? Então, por exemplo, eles caçavam algum animal,
né? E secavam aquela carne, tá? Colocava-se sal, colocava-se no sol para poder retirar toda a água da carne, né? E isso fazia com que prolongasse o tempo, né, a vida útil daquele alimento. Essa secagem natural ela é realizada em regiões com temperaturas médias de 35 a 40 graus Celsius, através da exposição do alimento à luz solar, permitindo a retirada de parte de sua umidade através da evaporação. Então, esse é o método de secagem. Ainda é muito utilizado, né, devido à questão cultural do consumo de carne de sol. A gente também ainda observa algumas regiões mais afastadas, né, da cidade, que não têm acesso à energia, por exemplo. Essa população ela também ainda utiliza desses métodos de secagem para poder aumentar o tempo de vida útil de cada alimento, ok? Bom, meninos, por hoje é só, tá? Com esse conteúdo a gente finaliza a nossa parte teórica da nossa disciplina de nutrição e dietética. Amanhã vocês terão um dia para estudo do material, para resolução de dúvidas